Bom, vamos criar aqui do lado então, ó, um novo arquivinho, a gente vai chamar ele de styles.css, lembra a extensão do arquivo sempre muito importante. Eu vou puxar, ó, o meu arquivinho, ó, aqui para o lado, para que eu possa ver ele lado a lado com o meu HTML. Vou dar uma diminuidinha aqui. Bom, aqui dentro do nosso CSS, a gente vai criar uma nomenclatura para esse conjunto de coisinhas que a gente vai fazer. Então, aqui dentro a gente chama isso de classe, né? Classificação. A gente vai pôr um ponto para dizer que é essa classe. E aí eu vou dar um nome para isso, um nome qualquer. Por exemplo, colorindo-vermelho. Aqui dentro do CSS é sempre legal a gente utilizar essa forma de escrita, tá? Com o tracinho. E a gente vai abrir chaves aqui. Aqui dentro a gente pode escrever qualquer propriedade CSS que a gente quiser. Eu vou colocar color, red. É um pouquinho diferente de como a gente fez aqui no HTML, né? Mas desse jeito aqui vai ficar mais fácil, porque aqui dentro a gente pode pôr várias coisas. Por exemplo, o text align center. A gente pode ir colocando várias propriedades e aí a gente vai utilizar esse nominho aqui, né, essa nomenclatura, em qualquer lugar do nosso HTML que a gente quiser. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai pegar isso aqui, ó, e agora ao invés de usar style, né, a gente vai tirar style, a gente vai usar uma propriedade chamada class, de classe. É o mesmo sentido, ó, class igual, abre as aspas, e aí eu coloco o nome da minha classe aqui. Como que ele sabe que é uma classe? Porque eu coloquei esse pontinho aqui. Essa nomenclatura classe, tá? É só pra gente poder... É meio que um padrão dentro da programação, né? Então, não fica preocupado em decorar que isso é uma classe. É só lembrar de colocar o class ali, é a sua classificação, né? É o nome desse conjunto de configurações que você criou. Eu vou tirar esse style vermelho aqui de cima e eu vou colocar a class aqui também. Então, eu vou colocar class igual, abre aspas, e o colorindo vermelho, que foi o nome que eu dei. Se eu fizer só isso daqui, ele não vai funcionar. Por quê? O meu HTML, ele não enxergou o meu CSS, ele não sabe que o meu CSS existe. Mesmo que eles estejam na mesma pasta aqui, então se você vier aqui naquela pastinha que você criou, agora você tem o HTML e tem o CSS. Porém, todavia, entretanto, o HTML não sabe que esse CSS existe ali. Então, a gente precisa informar, né? Configurar o nosso HTML para ele poder enxergar o CSS. Para isso, a gente vai usar uma propriedade, uma tagzinha chamada link. Então, dentro do head aqui, ó, lembra que eu falei que a gente ia configurar coisas aqui? A gente vai abrir uma tag chamada link. E essa tag, ela se autofecha. Por que que ela se autofecha? Porque a gente não consegue colocar nada dentro dela. Aqui no nosso P, ó, a gente abre e fecha ele porque a gente consegue colocar um texto dentro. O header, a gente abriu e fechou ele porque a gente consegue colocar propriedades aqui, né, tagzinhas dentro. O link não. O link a gente só vai informar algumas coisas para ele, então ele não tem a abertura e fechamento, ele se autofecha. A primeira propriedade que a gente vai colocar aqui é o hell. O hell, ele vai dizer sobre o que a gente está falando aqui. E aí aqui a gente vai colocar style sheet, que é folha de estilo. A gente está dizendo que o link que a gente vai pegar, ou seja, a coisa que a gente vai importar aqui para dentro, é uma folha de estilo. Depois a gente vai dizer o tipo dessa folha de estilo. Então a gente vai dizer que ela é text/css. E por último, a gente vai usar a propriedade, a maior propriedade do link, e esse link a gente vai poder utilizar em outros lugares, que é o href, tá? O href é o endereço da onde está aquilo. Então, você pode utilizar um endereço web, por exemplo, um CSS que esteja upado em algum lugar web, você pode pôr aqui. Ou você pode colocar o link, né? O caminho para o seu CSS daqui. Então, eu vou dar ponto barra para ele dizer para ele que está na mesma pasta que ele. E aí aqui ele já me mostrou o que eu tenho. Eu vou escolher o style.css. Vou dar um Ctrl S nisso aqui. Agora, eu vou vir aqui no meu navegador, vou dar um F5 e olha só. Tanto o meu ipic aqui quanto o sobre estão centralizados no meio e estão vermelhos. Por quê? Porque foi essas duas configurações que eu coloquei na classe e somente os dois possuem essa classe. Então, se eu vim aqui, ó, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e eu vou chamar essa outra classe de colorindo azul. A cor vai ser blue e o text align vai ser end, ou seja, no final da minha página. Vou copiar esse nome aqui, dar um Ctrl C nesse nome da minha classe. Vou vir aqui em serviços, vou escrever class, né, igual, abre aspas, e vou dar essa classe para ele. Se eu vier aqui agora e der um F5, ó, meu serviço está azul e está lá no final da página.
Então, a partir disso, a gente consegue fazer com que eles fiquem todos alinhadinhos, bonitinhos, e para isso a gente vai usar algumas propriedades CSS agora. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar esses P's, eles vão ter todos uma mesma propriedade sendo aplicada neles. No CSS é muito comum que a gente aplique propriedades fora do elemento que a gente quer. Então, se a gente vier aqui, ó, todos os nossos P's, eles estão alinhados, né, na mesma linha. Todos eles bonitinhos aqui. Isso não é uma propriedade que a gente vai colocar neles de fato, e sim por fora deles. Então, aqui no nosso header, ele vai receber uma classe que vai fazer esse trabalho por ele. Por enquanto, aqui no meu CSS, eu só vou tirar o text align para ele não atrapalhar a gente e vou deixar as cores. Eu vou criar uma classe aqui que ela vai se chamar header stick. Vou dar esse nome já para a gente ir se acostumando com as nomenclaturas, tá? Mas não se preocupa, você pode dar o nome que você quiser, pode chamar de batata. Nesse header stick, a gente vai usar algumas propriedadezinhas para fazer os nossos P's ficarem todos na mesma linha. Eu vou dar um Ctrl S aqui por enquanto, vou só colocar ele aqui no meu header. Então, class, coloquei ele aqui, vou salvar. Vou vir aqui no meu navegador, nada aconteceu, eu só tirei os alinhamentos. Eu vou clicar com o botão direito aqui e vou ir em inspecionar. Esse aqui é o DevTools. Aqui a gente consegue ver todo o nosso HTML acontecendo. E a gente pode fazer isso em qualquer site, tá? Então, a gente pode vir aqui, ó, inspecionar o Figma, por exemplo. E aí, ó, ele vai ter um montão de coisa de HTML aqui. É muito legal brincar com isso aqui, dar uma olhadinha nos sites. Aqui no nosso, então, ó, a gente consegue ver todos os nossos elementos por aqui. E por aqui que a gente consegue fazer testes e brincar um pouquinho com o nosso HTML, para ficar mais fácil da gente fazer lá no código depois. Senão a gente tem que ficar indo lá, fazendo, salvando, vindo aqui. Então, o DevTools serve para poder auxiliar a gente nisso. Eu vou colocar uma propriedade chamada displayFlex. Essa propriedade faz com que o display, né, a nossa tela, fique em alguma posição. Quando a gente adiciona o displayFlex, ele automaticamente fica todos na mesma linha. Então, tá uma bagunça agora, né? Tá todo mundo na mesma linha. Então, a gente já conseguiu o que a gente queria. A gente colocou esses itens aí, displayFlex. E agora eu vou colocar uma outra propriedade chamada justifyContent. Ou seja, eu vou alinhar, né, justificar o meu conteúdo, né, pelo espaço entre eles. Olha lá, tá ficando mais legal agora. Então, agora eles já estão ficando cada um em um ponto. Já tá ficando mais parecido com o que a gente precisava fazer aqui. Porém, a gente viu que esse daqui fica mais para a direita e esse daqui fica para a esquerda. Então, a gente vai ter que dividir isso para que eles não peguem todos a mesma propriedade. Eu vou colocar essas duas propriedadezinhas, então, aqui na nossa classe do header. Então, eu vou colocar aqui displayFlex e vou colocar o justifyContent space between. Vou dar um Ctrl S, vou vir aqui e dar um F5. Beleza, ó, ele já, se você ver, ele já associou a minha classe HeaderStick com esses itens. Então, se a gente vir aqui, ó, e tirar, ó, ele volta ao normal do que estava antes. Beleza, mas a gente precisa colocar a logo para a esquerda e o restante para a direita. Então, a gente vai começar a formatar o nosso HTML agora. Bom, o que eu vou fazer aqui é separar os meus P's da logo para poder facilitar. Vamos lá. Eu vou criar uma div. O que é uma div? É uma tag que a gente chama que ela é meio fantasma. Ela não faz nada sozinha. Ela é só uma divisão. Eu vou colocar todos os meus P's que são do meu cabeçalho, né, do meu header, aqui dentro. Ó, você vê que ele indentou para mim já. E o meu P vai ficar aqui fora. Eu vou dar um Ctrl S. Vou voltar aqui. Ó lá. Legal? Já conseguimos alguma coisa, ó. Um tá aqui para a esquerda e o outro tá para a direita. Só que se você reparar, agora ele tá todo alinhado de novo. Por quê? O meu header stick, que tá com a propriedade displayFlex, ele tá por fora. E a minha divisão, ó, a div que eu criei, ela não tem estilização nenhuma. Então, os meus P's que estão aqui dentro não estão pegando esse do header stick aqui fora. Porque ele é muito externo. E aí, a minha div, que é mais interna, quem está englobando, né, quem está aninhando os meus P's, ela não tem propriedade nenhuma. Então, se a gente vir aqui, ó, e colocar essa mesma classe, eu vou copiá-la, colocar a mesma classe dentro da minha div, salvar, vim aqui dar um F5, ó lá, a gente já conseguiu resolver o problema. Então, agora o nosso título tá para a esquerda
e o nosso apertou coisa aqui, nossos cabeçalhos aqui estão para a direita. Só que o nosso cabeçalho tá todo muito para a direita, não tá legal. Então a gente vai dar uma espaçadinha nesses P's. Eu vou abrir a minha div aqui e vou clicar em um P só e vou colocar aqui, ó, margem right de 25 pixels. Ó lá, já ficou bacana. Eu acho que uns 20 tá bom, 20 tá bom. Só que, ó, eu coloquei num P só. E aí eu teria que colocar isso em todos os outros P's, eu teria que ficar repetindo em todos eles. Então eu posso vir aqui, ó, nos meus P's, colocar um style e colocar um margin right de 20 pixels. E aí eu posso vir aqui, ó, copiar isso. E aí no caso eu já tenho uma classe embaixo, tá? Então eu posso manter a classe embaixo e colocar essa outra propriedade style aqui. Eu posso fazer isso tranquilamente. E eu posso vir aqui colocando em todos eles, ó. Vou colocar em alguns pra gente ver, dar um Ctrl S, F5. Ó lá, já deu boa. Só que isso não fica bonito, o nosso código não fica legal. E caso a gente tenha mais coisas, mais propriedades para pôr nesses P's depois, isso não fica bacana. Então a gente vai fazer o quê? Vai criar uma classe. Nesse caso, eu não vou criar uma classe, porque existe uma forma da gente fazer isso bem mais de boa. Uma forma da gente fazer é o quê? Usar o pai desse elemento, ou seja, usar a classe que está em cima dele, a classe que está englobando ele. Então, eu vou chamar a header stick aqui no meu CSS, né? Header stick. Eu vou dar um espacinho e vou colocar o P. E aí, eu vou abrir as chaves. Ou seja, todos os P's que estiverem dentro de uma classe header stick vão receber a propriedade margin right de 20 pixels. Perfeito, vou dar um Ctrl S. Se eu vim aqui agora e der um F5, ó lá. Todos os meus P's, ó, se a gente vir aqui no P, ó, todos eles, ó, estão recebendo margin right de 20 pixels. Lembra que aqui no nosso header a gente também colocou essa classe? Então, se a gente vir nesse P aqui, ó, ele também está recebendo. Por quê? Todos os P's que estiverem dentro de uma divisão, de um elemento que contém a classe header stick, vão receber essa propriedade aqui. Então, legal, ó, a gente já começou aqui, já fez uma coisa bacana, já entendeu o CSS, entendeu o HTML e já fez aqui a estrutura. Então, agora é a gente começar a estilizar de fato, né? Deixar ele branquinho, o que tiver selecionado amarelo, começar a fazer as coisas de fato aqui no HTML. Na próxima aula, a gente vai ir um pouquinho mais rápido, então não vai ser tão detalhado assim o porquê que eu tô fazendo cada coisa, porque a gente vai começar a montar um pouco mais rápido esse CSS, ok? Então, estuda aí essas tags, existem diversas tags e ao decorrer do curso a gente vai ver, então a gente vai ali usar, por exemplo, imagem, etc. É lógico que eu vou explicar para vocês o que cada tag faz, a gente vai entender, mas a gente não vai ficar tão detalhadinho a partir daqui, porque essa é a base que a gente vai utilizar para todas as outras coisas, classes, estilização e HTML. Beleza? Então, na próxima aula a gente vai dar um gás aqui e fazer todo essa nossa landing page aqui, né? Fazer rapidão ali, criando as nossas classes para poder ver a coisa acontecer. Você pode aproveitar para tentar, né, como desafio, e fazendo isso daqui já do zero, procurando e etc. Para na próxima aula você só ver as suas dúvidas e conseguir resolver esses probleminhas que podem acontecer. Eu espero que você tenha gostado, não esquece de curtir, divulgar e deixa aí nos comentários o que você está achando, quais são as coisas que você querem que a gente traga aqui para o canal, beleza? Um abraço!